primeiro episódio da primeira temporada. Eu sou o Gustavo Chacu e esse é o especialista em fotomontagem. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para sair do zero e se tornar especialista em fotomontagem. E o tema de hoje é como começar na fotomontagem do zero. Se liga no episódio de hoje. Primeiro vamos entender o que é fotomontagem. A fotomontagem já é um sistema que não é nada novo, não é uma grande novidade que surgiu, mas é alguma coisa que já existia, né, que era a colagem, que você utilizava cola, tesoura, praticamente para criar a sua arte. Isso foi evoluindo. Há um tempo atrás você conseguia fazer algumas colagens utilizando as máquinas copiadoras, né? Você conseguia aumentar um pouco o tamanho dos objetos, então você conseguia já ter um controle maior. Porque no início da fotomontagem, o que acontecia? Como você recortava direto da revista, você não conseguia ampliar aquela imagem. Então você utilizava a imagem do jeito que ela estava, do tamanho que ela estava. No máximo você conseguia aplicar tintas, conseguia mexer numa coisa ou outra dessa imagem. Mas basicamente você não tinha tanto controle na imagem. O seu controle mais era de colocar aqui, utilizar as cores. Então era assim que funcionava. Só que agora, com o advento do computador, quando o computador chega, né, na nossa mão, isso se torna quase que mágico, porque você tem o poder ali de controlar a imagem. Você pode aumentar, diminuir, mexer totalmente nas cores, reestruturar aquela imagem e ela fica com uma qualidade quase que fotográfica, né? Muitos artistas gostam de usar esse sistema para criar uma imagem muito semelhante a uma foto, como se fosse uma foto original, né? Como se você visse a foto de uma pessoa e tirasse aquela foto. Só que você cria seres, né, extraterrestres, você modifica rosto, você tem um poder muito grande na mão com o computador. Então o computador ele chega para ajudar a galera da fotomontagem. Só que o que seria a fotomontagem? Fotomontagem é você, através de imagens que já existem, sejam fotografias de outras pessoas, fotografias que você pode tirar, você cria um mundo novo. É como se você contasse uma história sobre alguma coisa que mexeu com você, seja uma música, um fato que você viu na rua. Isso é fotomontagem. A fotomontagem tem uma estrutura por trás dela. Ela tem um porquê de cada objeto existir, o porquê das cores, porquê de um objeto estar virado para um lado e não virado para o outro. Então toda essa parte aí são coisas que a fotomontagem são. Você conhece o conceito de fotomontagem, você só tentar fazer alguma coisa sem entender o conceito de fotomontagem, sem entender o que realmente é fotomontagem, você não está fazendo montagem, você está simplesmente, né, fazendo coisas aleatórias, né? Você não tem uma estrutura ali por trás. Então, geralmente, a galera que está começando, que quer começar na fotomontagem, tem muitos problemas porque não consegue em perceber que uma pessoa que está criando ali direto, está fazendo sempre fotomontagem, ele tem um direcionamento, aquela pessoa. Quando você não tem, você acaba se perdendo ali no que você quer fazer, se frustra porque não está conseguindo fazer determinada coisa, ou você estuda muito sobre uma determinada ferramenta e não sai daquilo. Então, fotomontagem não é só a ferramenta, não é você saber mexer na ferramenta e utilizar essa ferramenta. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo sobre ferramentas aqui. Você tem um pintor de paredes e tem um pintor de quadros. Os dois usam pincéis, os dois utilizam tinta, né? Os dois aplicam esse pigmento numa superfície, só que fazem coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu quero ser um pintor de quadro e eu pegar um pincel e ficar pintando parede, mexendo no pincel, eu consigo ter um movimento legal do pincel, eu domino muito o pincel, mas eu não consigo fazer a mesma coisa que um pintor de quadro faz. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você sabe mexer na ferramenta, seja Photoshop, seja GIMP, inclusive a ferramenta que eu uso é GIMP e Inkscape, eu uso duas ferramentas juntas. Quando você só sabe usar essas ferramentas, mas não entende a parte por trás da fotomontagem, é a mesma coisa do pintor. Você consegue pintar uma parede, você faz uma pintura muito bem na parede, mas na parte artística de criar uma arte, você vai ter dificuldade porque você não tem a base. O que é importante para se criar uma fotomontagem você ainda não tem, que é o conhecimento. E é o que eu pretendo dividir com você. Existe uma forma errada de você começar na fotomontagem, que é procurando tutoriais. Você começa pegando as imagens e finaliza. Então é um processo inteiro ali que a pessoa mostra para você, demonstra para você. Só que aquele processo é um processo para criar aquela imagem que ele fez. Para você tentar fazer outra coisa, você não consegue. É aí que entra a frustração da maioria das pessoas. Porque você fala, pô, já vi vários tutoriais, eu mexo muito bem nos softwares, mas eu não consigo criar, eu não consigo ter imaginação. E não tem a ver com imaginação, tem a ver com técnica. Quando você entende a técnica da fotomontagem, você consegue criar. Muita gente pensa que, eu vou ficar limitado porque é uma técnica e tem que seguir o passo a passo. Não,
Não, a técnica ela te direciona. A partir dessa direção você pode quebrar essa direção, você pode criar outros meios, mas você tem um raciocínio lógico. Qual o passo seguinte? Eu estou nesse passo aqui. Qual o passo seguinte a esse? Então você não sente essa carência que geralmente quem só aprende a mexer no software ou aprende só por tutoriais tem, que é essa carência de tipo, você não sabe o passo seguinte. Por exemplo, quando você vai recortar uma imagem, você tem que saber quais são os tipos de imagem que você pode recortar, qual a melhor qualidade da imagem que você vai recortar, qual o tipo de cor que você vai usar naquela imagem. Então, tudo isso mexe. Qual a posição que eu quero que esse personagem esteja. Então, tudo isso dá uma linguagem diferente para a arte que você vai criar. Qual é a diferença de fotomontagem e edição de imagens? O nome já diz, né? Você vai editar a imagem. Então você está ali com o olho vermelho, por exemplo. Você vai tirar aquele olho vermelho. Mas você está pegando uma foto que já existe, um ambiente que já existe, né? Uma foto que foi tirada, e vai editar aquela foto. Enquanto na fotomontagem, toda a estrutura é criada. Por exemplo, fazer um campo, né, de futebol, um estádio de futebol diferente. Você pode pegar o campo de futebol, em vez de ser um campo de futebol, você pode pegar um gramado próximo da sua casa que você mesmo fotografou, recortar esse gramado, colocar ali, por exemplo, pegar uma cadeira só, né, sua, e multiplicar essas cadeiras e fazer os assentos do estádio, ou seja, você cria toda a estrutura em volta daquela imagem que você quer construir, então é tudo criado por você. Por exemplo, eu tenho uma arte que eu fiz que falava sobre gravidez na adolescência, que eu vi uma mãe discutindo com a filha no supermercado. Um determinada filha xingou a mãe e saiu de dentro do mercado. Eu falei, pô, vou fazer uma arte sobre isso. Então eu criei todo o ambiente. O conceito que eu criei era de uma personagem que ia fazer um aborto. Então ela estava indo numa clínica para fazer um aborto, uma clínica clandestina. Então o conceito de clandestino eu tive que estudar para saber como é que eu ia colocar ali um ambiente clandestino. Eu construí uma casa antiga, aquela casa foi toda construída, as portas são de um lugar, a parede é de outro, tem um médico atrás, você vê a sombra do médico atrás dessa porta. Então tudo aquilo ali foi criado, foi uma construção toda a partir de uma ideia que eu tive. Aqueles objetos não estavam ali juntos, eu simplesmente fui colocando cada objeto em cada local que tinha que ser colocado para criar a emoção que eu queria dar, que era aquela coisa da mulher ter que abortar e aquele sofrimento sobre o aborto. Ela, inclusive, estava olhando para o lado esquerdo, isso tem a ver. Por exemplo, um personagem está olhando para o lado esquerdo, geralmente ele está lembrando do passado. Ou para o lado esquerdo ou está olhando para trás. Então ele está lembrando do passado. Isso se chama Gestalt, que alguns pesquisadores, psicólogos, eles chegaram à conclusão de que algumas imagens faziam a gente ter algum tipo de pensamento. É igual quando você está no escuro, que você vê uma sombra que parece uma silhueta de alguma coisa estranha, você tem medo, né? O cérebro tem isso. Então eles estudaram isso durante muitos anos. Então a Gestalt, ela te ajuda nessa criação desse ambiente, né? Desse local aí, né? Então isso é muito interessante. Na fotomontagem você vai criar todo aquele universo, né? Da nuvem à formiguinha que está ali no chão. Tudo você que vai colocar, é você que vai criar, é o seu universo sendo criado, a sua história sendo contada. Quando você entende o conceito de fotomontagem, você não está mais refém de nenhuma ferramenta, porque você consegue ter o conceito de que é descolorir uma imagem, por exemplo. Você sabe que você tem que ir ali desaturar a imagem. Então você vai procurar ali uma ferramenta que seja para desaturar, uma ferramenta que seja para retirar pigmento, uma ferramenta para equilibrar as cores, enfim. Você procura, o teu cérebro funciona de forma diferente, porque você entende. Agora, quando você só sabe mexer na ferramenta mesmo, você acaba se perdendo porque, ai, cadê a ferramenta desaturar? Aí você vai lá, busca, não encontra, fala, não tem. Só que a ferramenta não tem o mesmo nome, entendeu? Ela tem outro nome, você tem que entender o conceito. Eu quero fazer tal coisa. Qual tal coisa seria o quê, mais ou menos? Aí você começa às vezes a falar, essa ferramenta aqui deve ser mais ou menos isso. Será que é isso? Aí você vai e mexe e consegue utilizar. Então isso acontece muito hoje em dia comigo. Eu consigo usar qualquer ferramenta de edição de imagem, porque já conheci, já mexi bastante, então eu conheço bastante sobre edição de imagens. Existem dois artistas na parte de cinema que são essenciais. Eu diria que são três, né? São três. Essenciais para quem vai fazer fotomontagem, que é o diretor de fotografia, é o cara que ilumina a imagem, é ele que diz onde é que a câmera vai ficar. Então esse cara aí, pra gente que está aprendendo fotomontagem, é muito importante, porque quando você vai criar uma fotomontagem, você tem que saber em que posição a câmera vai ficar. A câmera que eu digo é assim, se o personagem está ali, a câmera está aqui, então você sabe onde é que você vai colocar cada personagem. Você sabe o que você quer mostrar para as pessoas, você decide o que mostrar. Você pode mostrar uma pessoa da cintura para cima numa parede, ou você pode mostrar a calçada, o pé e mostrar a pessoa por inteira. Então, uma decisão que cabe a você. E essa decisão vai depender de um outro conceito, de um outro artista. É o roteirista que conta a história, né, que vai contar. Então, eu preciso que o pé do personagem apareça, porque o pé dele tem determinada característica que vai dar ênfase à história que eu quero contar. E tem um outro cara também
também que o cenógrafo foi responsável por tudo que você vê. Então, se você vê uma lata de sardinha de uma determinada marca, ou se você vê um painel com uma determinada cor, tudo que está ali tem um porquê tá ali. Quando a gente vê um filme, cada coisa que aparece na cena, ela aparece porque tem que aparecer por algum motivo da história. Ela vai reforçar alguma coisa dentro da história. É por isso que muitas pessoas, quando veem um filme, choram, sorriem, têm medo. Então, quando você sorri, chora ou tem medo, por que acontece isso? É porque esses profissionais, eles decidiram que você tinha que chorar naquele momento, eles criam a cena exatamente para que isso aconteça. E isso que eu acho muito foda mesmo na fotomontagem, que é esse poder que você tem de levar a pessoa a ter emoções. E a fotomontagem, ela tem também uma certa diferença em relação ao cinema. Ela tem essa parte igual, mas o cinema, geralmente, ela te leva de um ponto até o outro, guiando você até o final, porque no final, geralmente, você tem o desfecho dessa história que está sendo narrada. Então, esse desfecho, quem decide é o cara que escreveu. No caso da fotomontagem, você deixa aberto. Então, você tem toda a estrutura, você está contando uma história ali, mas tem toda a estrutura. A pessoa que está vendo a sua arte está vendo aquela estrutura, só que ela vai decidir o final. Então, isso também é muito mais foda. Por quê? Porque você deixa um pedaço da sua arte para que a pessoa decida ali qual é o final, o que ela acha. Então, isso vai depender muito dos conceitos que ela tem, da vivência que ela tem, das coisas que ela passou. Eu acho muito espetacular. Tem uma estrutura que se chama Jornada do Herói. Todo filme que você vê, na verdade, ele tem uma estrutura, que é, geralmente, o herói começa num lugar, que ele tá ali sofrendo uma situação, ou alguém traz uma carta para ele que ele vai ter que fazer alguma coisa, tomar uma decisão, ou ele tá vivendo num lugar que ele não quer mais. Enfim, ele vai ter que sair daquele ambiente que ele conhece para ir para um outro ambiente. Nesse outro ambiente, ele vai ter aliados. Então, tem uma sequência. Então, é isso que eu tô falando sobre fotomontagem. Quando você consegue direcionar essa sequência para a sua forma de pensar na hora de criar, a criação fica mais simplificada. Na verdade, é como se fosse perguntas que você faz. Pô, eu quero falar sobre tal assunto. O que eu preciso? Preciso disso. E eu preciso de que cor? Preciso dessa. Onde é que o personagem deve ficar? Desse lado. Não que é só isso. Isso é muito maior. Desse lado aqui, mas não quer dizer que é só daquele lado. Você pode botar do outro lado para criar um contraste. Mas a gente vai falar mais sobre isso na frente. Mas é só para você ter uma ideia de direcionamento. Foi assim que eu comecei a descobrir essa estrutura. Descobri a Gestalt, né, que eu falei que é esse método que mexe com a psicologia, com a psique das pessoas, como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa se sente quando vê uma determinada cena, como é que a pessoa se sente quando vê determinada cor. Por exemplo, você pode reparar, todo filme de terror, a maioria das cenas são escuras. Então aquilo é próprio para isso. Tem até utilização em alguns cinemas, né, quando você vai ver no cinema, os caras usavam até o ar-condicionado. Então quando você tinha uma cena que era para dar medo, o ar-condicionado ele ia esfriando em determinados momentos do filme para que você ficasse mais frio e começasse a tremer. Então, quer dizer, você através do meio ambiente também você consegue criar determinados pensamentos na cabeça da pessoa. Então, é uma coisa incrível, né? Mexe muito com esse lado. Então, essa parte aí foi uma parte que eu fui me aprofundando até desenvolver essa minha técnica de fotomontagem. Uma coisa também importante, dá para também fazer com mouse, tá? Se você tem dúvidas sobre isso, dá para fazer com mouse tranquilamente. Tem alguns exercícios que eu vou até deixar para você, depois no final eu vou mostrar para você os exercícios para você treinar a sua mão no mouse, para você poder desenvolver legal a mão aí, porque a maioria hoje em dia ainda tem mouse, né? Então vou mostrar. As mesas digitalizadoras, pelo menos aqui na Europa, estão ficando cada vez mais baratas. Agora eu não sei no Brasil quanto é que tá, mas eu sei que na época eu comprei também a minha, não foi tão cara. Mas é uma mesinha simples também, tem uma mesa até hoje, que é a Wacom, né? É o modelo mais simples, foi bem barata. Funciona na boa. Como é que eu cheguei nesse método, né? Eu já falei mais ou menos, mas eu comecei a descobrir que o cinema tinha muito a ver com isso tudo, né? Com fotomontagem. Eu comecei a puxar alguma coisa ou outra e ver como é que eu podia usar aquilo, se eu conseguiria usar aquilo ou não. Existem duas ferramentas que eu utilizo para fazer fotomontagem e qualquer pessoa pode utilizar. É uma ferramenta vetorial e uma ferramenta bitmap. A ferramenta bitmap, ela trabalha com pixels, quadradinhos, que nem eu falei, tijolinhos, que você cria ali a sua arte. A ferramenta bitmap, que é o que a maioria usa, ela é ruim por quê? Porque esses tijolinhos, quando você cria uma imagem nesses tijolinhos, você imagina, tem dois tijolos um em cima do outro. Quando eu vou criar uma imagem, esse tijolinho, vamos supor que é azul, a imagem é azul que eu tenho aqui embaixo. Esse tijolinho aqui embaixo seria vermelho. Só que como é um bitmap, esse aqui não vai ser vermelho. Esse aqui vai ser uma transição entre o vermelho e o azul. Quando você vai fazer um recorte nessa imagem, ficam pedacinhos de pixels ali. Quando eu vou colocar essa bola no fundo em verde usando a ferramenta de bitmap, eu recortei com uma ferramenta de bitmap, quando eu coloco ali em cima, o que acontece? Vão ter pedacinhos ali que vão sair dessa bola, que vão chamar muita atenção.
É igual uma música. Por mais que você não entenda de música, não saiba tocar música, não saiba ler uma partitura musical, mas quando você está escutando uma música que algum instrumento sai das notas, ou então quando você tem o DJ tocando ali e o DJ não faz a entrada de uma música para outra no tempo certinho, você percebe. É a mesma coisa na fotomontagem. Quando você coloca uma imagem que tem uns pedacinhos ali, o teu olho fala, nossa, tem alguma coisa errada com aquilo ali. Aquela imagem não parece que devia estar ali. Você, como artista, você pode querer criar esse efeito, né? Mas você tem que criar porque você quis criar, não porque você não tem conhecimento para evitar isso. E na ferramenta Bitmap você consegue fazer exatamente isso. Você consegue cortar os pixels de uma forma que você retira esse pixel, que é uma cor estranha, para criar exatamente o contorno que você quer. E na hora que você vai misturar, você vai botar essa foto com o fundo, ela vai se encaixar muito mais perfeitamente. A jornada do herói, ela te dá uma estrutura muito legal para você saber como é que você vai criar a tua história, para que direção. Porque por mais que você veja uma fotomontagem, a gente fala do herói, jornada do herói, mas a jornada do herói pode ser qualquer coisa. Por exemplo, a jornada do herói pode ser sobre um grupo de pessoas que quer chegar do outro lado da ponte. Isso é a jornada do herói. Então é uma estrutura. Como é que eles vão chegar do outro lado da ponte? O que eles precisam fazer para chegar do outro lado da ponte? Como é que eles vão ter que se ajudar? E aí você tem que ter um problema. Não é só pegar, não é uma ponte que você chega através. Então você cria um problema para eles resolverem para poder chegar do outro lado da ponte. Então é isso que faz as pessoas pararem para ver sua arte, ficar falando sobre a sua arte, tentando entender o que você está tentando dizer com aquela arte ali, ou tentando imaginar qual o passo seguinte. Então quando você entende a jornada do herói, ele te ajuda também nessa estruturação da sua arte. Eu comecei a aprender mais ou menos esse método, eu comecei a me ligar nisso, foi mais ou menos em 2007, 2008. Foi assim, eu estava vendo um filme de terror até, e tinha um casal, se eu não me engano, sentado num sofá, e tinha uma escada. Tinha uns quadros nessa escada, tinha uma sombra que vinha lá de cima, e os dois estavam se beijando ou conversando, e vinha uma sombra por trás assim, e ficava parada aquela sombra na parede. Quando eu vi aquele quadrado, aquela cena, aquilo me prendeu. Eu falei, caraca, não, que isso? Que tipo, tava muito, muito perfeita a estrutura. O casal ali juntos, aquela coisa de amor e um monstro atrás, sei lá o que que era. Era uma sombra, não mostrava muito. Mas aquela cena ali pra mim deu estalo. Eu falei, nossa, é isso. Aí comecei a prestar muita atenção nas cenas dos filmes e tentar levar aquilo pra fotomontagem. Só que, tipo, eu não tinha estrutura nenhuma. Era tipo, que nem eu tô falando pra você, que você vai lá, vê o cara que faz um tutorial e tenta replicar aquela imagem. Só que aquilo não vai funcionar o tempo inteiro, porque não é toda a imagem que você vai usar aquilo. E quando você não tem um conhecimento, você não entende como é que você vai fazer aquilo em outro tipo de cena. Agora, quando você entende a estrutura, você consegue usar aquilo para qualquer imagem. Você sabe como estruturar uma imagem, como criar um determinado conceito. Se você quer escrever realmente uma história, tocar as pessoas com a sua fotomontagem, tem que ter um conhecimento de fotomontagem. Foi em 2007, né, que eu comecei a estruturar esse meu método. Mas na época eu nem sabia que eu estava criando um método. Eu achei que eu tivesse aprendendo. E depois eu fui ver que aquilo era um método novo. Por que fotomontagem é tão importante? Hoje em dia, quando você pega o teu telemóvel aí no Brasil, é celular, né? Quando você pega o seu celular, que você vai para uma rede social, o que você faz? Você fica passando ali, né? Jogando para cima, e geralmente você vai parar quando você vê uma imagem. Ninguém para quando lê um texto. Fotomontagem hoje é muito importante por isso, porque as pessoas estão muito ligadas em imagens. Então você usa aquela imagem para atrair essa pessoa. E eu acho que também a fotomontagem é muito importante porque quando você começa a estudar fotomontagem, pelo menos isso foi o que aconteceu comigo, a sua mente começa a prestar atenção em pequenos detalhes e a sua forma de comunicar vai ficando cada vez mais clara, mais objetiva. Você consegue entender como é que vai ser mais fácil você explicar aquela situação, aquela coisa para alguém. Basicamente é isso. Você consegue ter a atenção da pessoa hoje em dia, se você sabe fotomontagem, você consegue ter atenção, porque a atenção das pessoas está aqui, né? Você para na rua, você vai ver o cara tá dirigindo o carro, né, e tá com o telemóvel do lado mexendo. É super errado, né? Mas tem gente que faz isso. Se você estiver vendo esse vídeo num local público, até em casa, se tiver alguém, dá uma olhada ao seu redor e vê se não tem uma pessoa olhando no celular agora. E aí você sabe que olhando ali no celular, se você for dar uma olhada, você vai ver que tem imagens ali. Ou seja, a atenção tá aqui. Então, se você quer ter a atenção das pessoas, se você tem uma mensagem, se você acredita que você tem alguma coisa para contar para as pessoas, se você quer passar uma emoção, se você quer que a pessoa preste atenção em você, se você souber fotomontagem, já é um passo muito grande, porque você já sabe ali dominar a imagem e trazer a atenção da pessoa para o que
você está falando. Qual o melhor momento para começar na fotomontagem? O momento certo é agora, é começar agora. Você está vendo esse vídeo é porque você quer começar, né? É você entender todos esses conceitos que eu já falei, né? Toda essa estrutura que eu passei para você entender isso. Se você está conseguindo entender o que eu estou falando, fotomontagem você vai conseguir fazer na boa, porque apesar de ser um processo que tem uma certa complexidade, como eu fui assim, aprender como eu aprendi, eu acho que é mais complexo, porque assim, eu tenho uma biblioteca com 1000 e poucos livros, só dessa área. Não li todos, mas li alguns, ou seja, toma muito tempo. Então, o que eu faço aqui é reduzir esse caminho. Eu queria que existisse um Gustavo, na época que eu estava começando, que me mostrasse esse caminho, que me mostrasse a direção, dissesse que é para usar isso, em vez de usar isso. É igual, por exemplo, o GIMP é uma ferramenta super completa. Você pode criar site, você pode editar foto, corrigir fotos, né? Fotos que eram preto e branco, você pode colorir essas fotos, pode criar banners, você pode criar cartão de visita, você pode criar uma série de coisas com o GIMP. Se você for estudar todas as ferramentas, que nem eu estudei, todas as ferramentas que tem dentro do GIMP, você vai ver que você só vai usar 1%, no máximo ali 10% para fazer as fotomontagens. Ou seja, porque tem coisas que você não precisa saber. Por exemplo, tem ferramentas de criação de site que não interessam, a não ser que você queira criar fotomontagem para depois fazer site. Mas aí, quando você entende o conceito e você já está aprendendo a mexer na ferramenta, o outro processo de mexer em site se torna muito mais simples. Mas se você começar a aprender todas as ferramentas, vai rolar aquela frustração, porque você vai saber, pô, eu mexo tanto na ferramenta e eu não consigo criar uma fotomontagem que eu fico feliz, porque geralmente é isso que acontece. A pessoa tenta criar alguma coisa, bota ali as peças e tal, cria uma colagenzinha, uma fotomontagenzinha ali, olha para aquilo e fala, não sente que tem uma história, não sente que está acontecendo alguma coisa ali, não sente que aquilo é uma fotomontagem de verdade. E aí essa pessoa acaba se frustrando. Aí bota aquela arte lá, amanhã eu termino. Aí no outro dia, quando vai ver a arte, nossa, isso está horrível, isso aqui não sabe, tem uma crítica por cima daquilo. Então, porque você não está entendendo o conceito da fotomontagem. Quando você entende o conceito, a coisa vai fluindo. Você sabe, aquilo ali é um momento, tem um processo seguinte, tem um passo seguinte. Então você tem o passo a passo para se criar uma fotomontagem que você se sente bem em fazer. Em vez de você se sentir mal, tipo, ai, não tô, o que eu tô fazendo? Será que é isso? Você não entende o processo, fica totalmente perdido. Enfim, é uma situação que não é legal e não te faz avançar. Então, às vezes, você aprende a ferramenta inteira, e você fica, sei lá, 2 anos aprendendo uma ferramenta. Quando você conclui, você vai usar três ferramentas daquela ferramenta ali. Ou seja, você perdeu muito tempo aprendendo um monte de coisa que não precisava. Então, a minha ideia também é essa, é direcionar você para aprender exatamente o que você precisa para criar suas fotomontagens o mais rápido possível, sentindo prazer em fazer isso, de forma certa, porque existe, como eu já falei, né, uma forma certa de você começar. Por onde que você começa? A primeira coisa que para você começar você vai utilizar 2 ferramentas, que é o que eu vou estar explicando para vocês, que é o GIMP e o Inkscape. São ferramentas livres, de software livre, ou seja, você não paga para usar, você nunca vai precisar pagar. Eu podia usar só o GIMP para fazer as minhas fotomontagens, mas eu entendi que quando eu uso o Inkscape, eu consigo fazer, principalmente na parte de recorte e estrutura. Quando eu vou recortar uma imagem que eu uso uma ferramenta, que é o caso do Inkscape, que é uma ferramenta vetorial, imagine assim, a ferramenta Bitmap é a ferramenta vetorial. Bitmap é o GIMP, parece com Photoshop, a ferramenta vetorial é o Inkscape, que parece com Illustrator. Então, para mostrar o conceito, imagina assim, imagina que você tem 2 jornais iguais, a mesma cena, tá? Então, vamos supor que é uma capa de jornal com um jogador de futebol, e você quer recortar uma bola que está ali no gramado. Então, imagina que num jornal você vai recortar com a mão, você vai pegar a mão e vai recortar essa bola utilizando a sua unha, sua mão, vai recortar ali. O que vai acontecer com essa imagem aqui? Ela vai ficar recortada em volta da bola, mas vai ficar um monte de pedacinhos ali. Isso é o tipo bitmap. Agora imagine que o outro jornal é a mesma foto, é a mesma bola, a mesma coisa, só que você vai utilizar a tesoura. Você vai pegar e vai recortar. O que vai acontecer? Não vai ter uma diferença entre uma coisa e outra? A diferença que eu estou fazendo aqui, é claro que é uma diferença muito absurda. Quando você faz um recorte no bitmap, não fica tão absurdo assim, não aparece tanto pixel, mas você consegue perceber. Um artista, né, depois que você está com um certo nível, você consegue ver, falar, essa imagem foi mal cortada aqui, ó, tem um pixelzinho gritando aqui, você consegue perceber. Já na ferramenta vetorial, você consegue fazer aquele corte preciso, igual a tesoura, e não aparece nenhum pixel, você consegue cortar exatamente ali dentro da bola, a parte que não vai ficar nenhuma parte do gramado, e você consegue encaixar isso onde você quiser. Não vou dizer que vai ficar interessante ou mais bonito, porque isso vai depender da mensagem que você quer passar. De repente você quer fazer um recorte totalmente pixelado, porque a tua ideia realmente é mostrar um contraste entre o personagem e o fundo onde ele está. Você quer criar essa situação meio que de guerra, de luta, de afastamento. Essa é a emoção que você quer passar na tua imagem. Se for isso, é beleza. Agora, é o que eu falei. É legal você fazer isso quando você faz o que você quer fazer, não porque você não tem capacidade técnica para fazer. Então, essas 2 ferramentas são as ferramentas que a gente vai utilizar para você poder começar.
você precisa entender do GIMP e precisa aprender do Inkscape, mas aprender as ferramentas básicas, essenciais para você começar a fazer suas fotomontagens. Depois a gente vai evoluindo. Aí você pode perguntar assim, como é que eu vou começar sem mesa digitalizadora? A verdade é que você não precisa de mesa digitalizadora para começar na fotomontagem. Não precisa mesmo. Até porque quando eu comecei nem existia mesa digitalizadora. Eu comecei com mouse. É até interessante você começar com mouse, porque assim, a mesa digitalizadora, ela, como você está vendo, é uma mesa com fundo preto. Você começa a ter um problema em relação a tentar desenhar, a tentar cortar, porque você acaba olhando, né? Você tem aqui a caneta, as pessoas têm mania o quê? Mania não, é o certo, né? Para você escrever, você olha para a caneta, certo? Você olha ali para a caneta, então você vai desenhar, vai escrevendo e olhando porque você está escrevendo. Só que quando você usa a mesa digitalizadora, você não olha para o local onde a caneta está tocando, você olha para a tela do computador, você olha para o seu notebook. E o que acontece? O seu cérebro meio que buga no início, porque você não sabe a posição certa de mexer a caneta e no mouse não acontece isso. Você não fica olhando para o mouse para ver onde a setinha está indo. Você já mexe com o mouse aqui e você já sabe, a setinha está indo para lá, a setinha está indo para cá. Você consegue já direcionar a setinha do mouse e clicar onde você tem que clicar. Ou aperta o botão esquerdo, aperta o botão direito ou usa o botão do meio. Você já sabe ali os botões que você tem que usar. Da mesma forma, você tem aqui uns botões aqui que você aperta, também é como se fosse o botão esquerdo, o botão direito. A ponta da caneta também tem como se fosse um botão quando você pressiona. Ou seja, se você está fazendo um desenho e você faz uma pressão maior, sai mais tinta, se você está, dependendo do que você está usando, se é um pincel, se é um lápis. Então, ele simula aqui muitas coisas. Simula caneta, simula lápis, simula pincel, simula o que você quiser. Mas você não precisa disso para começar. Você pode começar com o mouse. Inclusive, no final aqui na descrição, eu vou deixar para você um link do meu Drive, onde você vai poder baixar 10 exercícios que você vai poder utilizar para aprender a usar o mouse de forma mais segura. Então, eu vou até no final, eu vou mostrar para você aqui um pouco de como é que você vai usar esses arquivos que estão lá disponibilizados para você. Então, você pode baixar, é gratuito, não precisa pagar nada. Se você já tem uma mesa digitalizadora, eu até aconselho. Você também pode baixar esses PDFs para usar também na mesa digitalizadora, se você tem uma. E eu aconselho que você, geralmente as pessoas botam a mesa digitalizadora só para fazer desenho, né? Ah, eu vou desenhar agora, eu vou usar a mesa digitalizadora. Eu aconselho que você use a mesa digitalizadora como se fosse um mouse. Use o dia inteiro ali, porque isso vai te dar mais habilidade na mão, na parte de olhar. E essa mesa, não sei se você reparou, eu vou até tirar aqui, mas eu já tenho ela há bastante tempo e a ponta dela nem foi gasta ainda, porque eu mantive o plástico aqui. Eu vi que dá para usar com plástico. A sua mão fica mais habilidosa, porque tendo um plástico em cima, quando a caneta passa ali, você tem que ter um controle um pouco maior na mão. Então isso também ajuda, porque a parte da mesa mesmo, ela tem uma textura quase que de papel. É como se você estivesse desenhando realmente num papel. Então eu já vou mostrar aqui na tela como é que você vai usar esse mouse. Eu vou só abrir o arquivo aqui. Então deixa eu abrir aqui o GIMP. Essa é a última versão. Você vai vir, o meu tá escrito ficheiro aqui, porque eu tô em Portugal, tá? Eu moro em Portugal. Então aqui é outro nome. Aí no Brasil eu até esqueci como é que é o nome desse primeiro aqui, ficheiro. Deve ser arquivo, se eu não me engano, é arquivo. Aí você vem aqui em arquivo, aí você vai aqui, ó, arquivo, abrir. No caso, né, eu já vi onde é que tá o meu. Você vai lá para onde você salvou esses arquivos aqui que eu vou disponibilizar. Aí você vai abrir aqui, clica em abrir. Ele vai te pedir alguns parâmetros aqui se você quer. Não precisa mexer em nada, é só clicar em importar. Importou. Aqui, ó, você tem essa ferramentazinha aqui. Eu aconselho que você faça no começo com bastante zoom. Então, você vai dar zoom aqui, ó. Deixa eu trocar aqui que eu tô usando a mesa digitalizadora. Eu vou usar o mouse para ser coeso com o que eu estou mostrando para você. Porque você vai começar com o mouse. Então você vai escolher aqui, ó. Geralmente são essas duas ferramentas que são boas para você começar a trabalhar, a mexer na ferramenta. Essa ferramenta de pincel, né? Ferramenta pintor é o pincel. A letra P. Mas essas coisas você não precisa saber agora não, tá? No começo eu também ficava, eu tenho que aprender qual é o caminho. Não. Você vem aqui e clica, que é muito mais simples para começar, senão você dificulta o teu aprendizado. E aqui é a ferramenta lápis. A lápis, ela tem um pixel, deixa eu passar aqui, ó, mais forte, enquanto o pincel ela tem um pixel mais, tá vendo? Mais suave, vai suavizando aqui. Tá vendo aqui, ó? Vou dar mais um para você ver. Isso que eu falei que é pixel, tá vendo esses quadradinhos aqui, ó? Você vê que nessa ferramenta do lápis parece um recorte, né? Uma coisa dentada. Aqui você tem um dentado, só que mais suave, tá vendo, ó? Não é nem branco nem azul. É isso que acontece quando você recorta uma imagem usando uma ferramenta bitmap. Essa aqui é a ferramenta bitmap, tá? Eu vou apertar Ctrl Z aqui, ó, duas vezes, vou desfazer o que eu fiz. Então eu escolhi aqui a ferramenta lápis, vou botar aqui numa outra cor. Provavelmente aqui para você essa cor aqui vai estar mais clarinha, porque eu fiz escuro assim, mas depois eu vi que fica melhor, mais clarinho, né? Então eu vou clarear isso aqui para você, para ficar mais fácil na hora de você fazer o contorno. Então a ideia qual é? É você pegar aqui, ó, aqui você aumenta o tamanho do pincel, tá? Então, tá vendo? Essa bolinha é o tamanho do pincel. O que você tem que fazer? É contornar isso aqui usando o mouse. Tá vendo? Eu estou usando o mouse. Você vê que não fica 100%, né? Ó.
Você vai contornando devagarinho, com toda a paciência do mundo, tá? E o exercício é basicamente esse. Então, são vários tipos de exercícios para você ir habituando sua mão na hora de usar o mouse, porque você vai ter que ter essa certa precisão na hora de fazer alguns processos dentro de uma fotomontagem. Seja para printar uma determinada área, seja para fazer... É claro que assim, se eu apertar aqui, o Shift, olha só, eu fiz um ponto aqui em cima, ó, apertei o mouse aqui e fiz um ponto, certo? Eu preciso apertar o mouse. E aqui, se eu apertar o Shift e criar uma linha reta, olha o que acontece quando eu aperto o Shift, quando eu aperto o botão do mouse. Ele cria a linha retinha. Ah, mas por que você está me ensinando a ter que contornar? Porque eu quero que você fique com o pulso, com o movimento de pulso legal, para quando não for um movimento reto, você conseguir fazer esse movimento. Então você vem aqui cobrir, ó, essa parte que está aqui dentro, aí você sabe que você tem que reduzir o tamanho do pincel, vai deixar bem menorzinho, 2 pixels, aí você dá um zoom lá dentro, aí você... Deixa eu mexer a imagem aqui. Você mexe, né? Vem aqui dentro, ó, sem atingir o azul. Então eu quero que você tenha essa precisão na hora de fazer, porque quero que você seja ali um artista realmente de fotomontagem com precisão. Eu quero que você aprenda a precisão que você precisa. E você vai aprender só o que você precisa, tá? É bom lembrar disso. Deixa eu aumentar o pixel aqui de novo. Então tá vendo? Eu vou aumentando o tamanho aqui e é sempre onde está essa cruzinha no meio, tá vendo? Essa cruzinha ali é o centro da onde eu vou passando. Você vai contornando o mouse, tá? Então, esse é o material que eu vou deixar para você aí, para você poder baixar e já começar a fazer o seu treino. E depois você usa também essa outra ferramenta aqui, ó, que é o lápis. Tá vendo? O lápis fica muito maior. Deixa eu fazer um Ctrl Z aqui. E vou diminuir o tamanho aqui dele. Se você colocar o mouse, né? Tá vendo o tracinho do mouse aqui onde está escrito tamanho? Se você colocar só o mouse aqui dentro e mexer na rodinha, você vê que você consegue diminuir e aumentar esse número, tá? Então, vou botar aqui em 7. Aí, tá vendo? Olha o lápis como é que vai ficar, ó. E o lápis é a mesma coisa, ó. Ele sai um pouquinho. Mas você vai pegando aí o contorno. Aí tem círculos, tem várias coisas que você vai aprender nos exercícios ali que você vai fazer, tá? E ele da mesma forma, se eu segurar o Shift ali onde eu apertei da última vez, ó, ele cria uma linha reta, tá? Tem essa outra ferramenta aqui também, ó, você também consegue fazer a mesma coisa, só que ela é como se fosse um spray. Então você vem aqui, ó, e vem, ó, tá vendo como ela é bem fraquinha? Agora se eu ficar aqui, ó, mexendo para lá e para cá, ela vai cada vez aumentando mais essa quantidade de cor, tá? Você tem os parâmetros aqui, mas depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então, basicamente é isso, tá? E essa imagem aqui, eu aconselho que você faça o seguinte, você coloque aqui, ó, eu vou deixar também aqui na descrição um link de um grupo que eu tenho no Facebook, um grupo que eu formei só para os alunos que vão estar treinando fotomontagem, e você vai colocar aqui a data, tá? Que dia é hoje mesmo? Deixa eu ver aqui, hoje é dia 28. Aí você vai colocar, né? 28/10, letrinha feia, hein? 2022. Aí você pode botar teu nome também, não precisa botar o nome, precisa botar o teu perfil, né? Mas aí você vai pegar isso aqui e vai salvar. Você vai vir aqui, ó, vem aqui em ficheiro, né? É exportar como. Aí você vem aqui, ó, na parte de baixo, tá vendo que tá PDF aqui, ó? Você vai colocar PNG, tá? Ou bem JPG. Aí você exporta isso, salva lá, porque nesse formato é mais fácil, é o formato que você vai conseguir postar lá no grupo, tá? O link está na descrição. Aí você vai postar lá, para que isso? Para você poder acompanhar, e a galera também que está lá, acompanhar o teu processo de desenvolvimento. E é legal que você vai ter outras pessoas também que vão estar aprendendo e vocês podem trocar ideias. Então, é sempre um ajudando o outro e a gente vai vendo aí o desenvolvimento, né, de cada um. Então, você vai ver o que você fez agora no dia 28, daqui a 20 dias você vai dar uma olhada, você vai ver como é que você evoluiu nos seus traços, enfim, é bem interessante.
onde é que você vai encontrar aí os arquivos, né, para você baixar, que você precisa baixar o GIMP e o Photoshop. Aí você vai escrever aí gimp.org, já está até ali, ó, gimp.org. Aí você vai clicar aqui em baixar, aí você vai escolher aí por onde é que você quer baixar. Depois que você baixar, você só vai instalar ele normalmente, né, como instalar qualquer outro programa. Tem grande segredo. E o Inkscape, você vai vir aqui, ó, download Inkscape. Ele tinha outra cara, ele agora tá diferente, né, ele mudou um pouco. Você vai vir aqui, ó, aqui tá escrito, foi traduzido, tá escrito janelas, mas no caso é Windows, né? Tem para Windows, tem para macOS, tem para Linux, então você vai baixar também. E o Inkscape é essa ferramenta aqui. Não sei se você já conhecia, mas ela mudou. Eu tinha a versão anterior, não era assim, já abria direto o programa. Agora você escolhe aqui como é que você quer abrir e tal. E depois a gente vai falar sobre isso. Aí você vem aqui em novo documento, aí ele abriu aqui um novo documento. Eu vou até mostrar para você aqui, ó, deixa eu fazer uma linha aqui, dar um zoom primeiro aqui. Eu estou usando o mouse, tá? Só para você lembrar aqui. Então vou trazer uma linha aqui. Agora, olha só o interessante disso. Você lembra que ali era uma linha toda pixelada, né? Ó, por mais que eu faça aqui, ó, eu vou utilizar essa ferramenta para criar uma curva aqui, fazer uma curva, tá vendo? Por mais que eu faça uma curva, essa linha aqui, ela não fica pixelada, tá vendo? Ela fica totalmente lisa, diferente da ferramenta Bitmap. Essa é uma ferramenta vetorial, ou seja, ela cria esse recorte, ou seja, foi aquilo que eu falei, quando você vai recortar a imagem utilizando essa ferramenta, ela vai ser muito melhor. Além disso, também, quando você, eu não sei porquê, né? Mas quando você faz a edição e joga tudo para o Inkscape e salva aqui, e é o processo que eu vou mostrar para você, eu salvo em PDF, que dá para você imprimir, não tem problema com as cores. Isso quando você vai colocar para imprimir, tá? Se você for botar na internet, você pode salvar em JPEG ou PNG, que dá no mesmo. Mas se você for imprimir, quando você salva dentro do Inkscape, o arquivo final em PDF é muito mais leve do que no GIMP. Isso é interessante, né? Então são essas duas ferramentas. Então o passo inicial é exatamente esse que eu mostrei para você. Não tem muitos segredos. Deixa eu voltar aqui para a tela com vocês. Estou de volta aqui com você. Então é isso. Não vai ter muitos segredos. Já tem as ferramentas que você vai utilizar. Já viu que dá para você começar sem ter que usar uma mesa digitalizadora, mas se você tiver também, dá para usar. Se você também tem uma mesa digitalizadora, pode também pegar na descrição aí, pode pegar também esses arquivos que eu disponibilizei e fazer a mesma coisa, o mesmo exercício, que também é interessante você também trabalhar o pulso ali. Como eu já falei, se você tem uma mesa digitalizadora e eu vou usar quando eu for desenhar. Não, usa no seu dia a dia. Tenta usar no dia a dia para você também pegar a habilidade, porque também é importante. Apesar de ser uma caneta, alguma coisa que a gente está, né? Ela tem um formato igual uma caneta, um lápis, uma coisa que a gente já está acostumado a utilizar. Mas é diferente quando você usa na mesa, tá? Então, o conselho que eu dou é esse, tá? Se você quiser também fazer que nem eu, deixar o plástico da mesa, dá para você deixar assim. É o que eu falei, o contato, quando você usa, você tira o plástico, o contato é mais, ela não desliza tanto, assim ela desliza, então tem que ter um pouquinho mais, você vai pegar um pouco mais de habilidade, mas também quando você tira, você pode ver que está até toda, tá vendo? Toda amassada, de tanto eu usar ela, mas só com plástico, mas ela não tem nenhum arranhão e dura bastante as pontas, já tem, eu acho que eu comprei em 2016, até hoje eu não troquei a ponta. Quer dizer, 16 para 20 são 4, mais 2 são 6 anos. Já tem 6 anos essa mesa e ela está intacta aqui, né? Não tem arranhão nenhum, porque eu também não tiro, e a ponta está intacta. Então é isso. Eu já mostrei para vocês as duas ferramentas para você começar. Já te disse aí o que é fotomontagem, você já aprendeu. Então a forma de começar é essa: é baixar as duas ferramentas, treinar o mouse ou treinar a mesa digitalizadora, e daqui para frente eu vou estar postando mais conteúdo, vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo para você criar suas fotomontagens, o que você precisa saber, como é que você tira suas fotos, enfim, eu vou mostrar todo o processo de fotomontagem. Então você vai aprender exatamente tudo que você precisa aprender para criar suas fotomontagens. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero que você tenha aproveitado bastante. Como eu já falei, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, ou alguma coisa que você queira saber, alguma coisa que você acha interessante, ou alguma coisa que você queira falar que você achou interessante na aula, ou que você acha que faltou de eu falar, você pode dizer. Eu estou começando agora a dar essa aula, eu desenvolvi esse meu método, então eu estou começando agora, então eu estou começando com uma cabeça meio que de um professor tentando ensinar. Só que é bom você ter a cabeça do aluno também para você entender
De repente, eu não tem coisas que eu não vou conseguir ver e você, enquanto aluno, enquanto alguém que está aprendendo, vai ser melhor, né, você vai: "Ah, mas faltou tal coisa, eu não entendi tal coisa que você disse", então você deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou ter o maior prazer em responder, e é isso aí. Um abraço, até a próxima. Fui.